Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar de Michel Foucault. Eu retomo então a última aula do curso Em Defesa da Sociedade, um curso que foi ministrado no Collège de France, né? No ano letivo de 1975 e 76. A aula foi proclamada, né? Foi proferida no dia 17 de março de 1976. Eu estou falando sobre a questão do biopoder e especificamente nessa aula eu quero recortar hoje a conexão que Foucault faz entre sexualidade e biopoder. Então vamos lá, eu separei 3 trechos, né, bem interessantes, e no primeiro deles o Foucault já começa a falar de que maneira o campo da sexualidade é um campo atravessado por 2 tecnologias de poder distintas, né? O poder disciplinar, que é individualizante, e o biopoder, que é uma tecnologia de poder que se aplica a uma coletividade denominada por ele de população. Vamos lá, vamos ler o trecho e comentar e analisar. Ele diz assim, ó: eu creio que se a sexualidade foi importante por uma porção de razões, mas em especial houve estas. De um lado, a sexualidade enquanto comportamento exatamente corporal depende de um controle disciplinar individualizante em forma de vigilância permanente. E os famosos controles, por exemplo, da masturbação que foram exercidos sobre as crianças desde o fim do século XVIII até o século XX, e isso no meio familiar, no meio escolar e por aí vai. Representam exatamente esse lado de controle disciplinar da sexualidade. Então vamos lá, vamos recordar aqui que para o Foucault, a partir do século XVII, estava em instalação nas sociedades ocidentais uma tecnologia de poder que ele chama de poder disciplinar. E ele está aqui utilizando o domínio da sexualidade como campo sobre o qual o poder disciplinar é exercido. Sendo o poder disciplinar um poder individualizante, um poder que se aplica ao sujeito enquanto indivíduo, né? Então ele está falando dessa disciplina que o corpo do indivíduo é submetido em função desse domínio, o domínio da sexualidade. Então, por exemplo, uma criança não podia se masturbar, por exemplo, porque a família, a escola estariam vigiando essa criança para que ela não fizesse isso. Então, essa é uma dimensão pessoal, individualizante do poder, que neste caso tem o nome de poder disciplinar. Bom, continuando ainda nessa primeira citação, ele começa a falar, mas se instala também uma outra tecnologia. Ele diz, e depois, por outro lado, a sexualidade se insere e adquire efeito por seus efeitos procriadores em processos biológicos amplos que concernem não mais ao corpo do indivíduo, mas a esse elemento, a essa unidade múltipla constituída pela população. Essa palavra é bastante importante, né? Mas agora não estamos mais no âmbito do comportamento do indivíduo, né, do comportamento sexual do indivíduo, mas estamos agora falando de sexualidade enquanto expressão coletiva, né? Então a sexualidade importa tanto para o poder disciplinar como para o biopoder. Por quê? Porque ela precisa ser controlada na sua dimensão pessoal, subjetiva, individual, né? Então o controle das práticas sexuais dos indivíduos no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas também o controle das práticas sexuais coletivas, quer dizer, aquelas práticas que de alguma forma mudam, transformam, produzem um efeito sobre as estatísticas da população. Então, continuando ainda essa primeira citação. Então, vamos lá. Depois, por outro lado, a sexualidade se insere e adquire efeito por seus efeitos procriadores em processos biológicos amplos, que concernem não mais ao corpo do indivíduo, mas a esse elemento, a essa unidade múltipla constituída pela população.
a sexualidade está exatamente na encruzilhada do corpo e da população. O corpo objeto do poder disciplinar, a população objeto do biopoder. Portanto, ela depende da disciplina, mas depende também da regulamentação. Isso é bem legal, né? Então ele está dizendo que a principal estratégia de funcionamento do poder disciplinar, como o nome já diz, né? A disciplina, quer dizer, esse corpo precisa ser disciplinado. Submeter um corpo à disciplina significa fazer esse corpo funcionar de acordo com aquilo que é interessante para os poderes constituídos, né? Se precisamos de corpos dóceis que trabalham, então vamos adestrar esses corpos para que sejam dóceis e para que trabalhem docilmente, né? É assim, de maneira dócil. Mas também existe o que ele chama de regulamentação, que é o efeito do biopoder. Quer dizer, o biopoder regula as taxas de nascimento, as taxas de morte, regula os comportamentos sexuais coletivos. Então é bem interessante, né? Quer dizer, o poder age sobre a vida do indivíduo, mas também age sobre a vida como coletividade, como agrupamento, agremiação de pessoas. Então vamos lá, tentando ainda tornar essa conceituação mais evidente, uma segunda citação. Uma criança que se masturba demais será muito doente a vida toda. É óbvio que Foucault não está defendendo isso, ele está colocando isso como fato, né, como crença defendida pelos poderes constituídos. 2 pontos. Punição disciplinar no plano do corpo. Para quê? Já que existe a crença, ou talvez seja criada a crença que masturbação demais conduz a uma doença, então é preciso disciplinar esse corpo para que ele não adoeça, né? Mas ao mesmo tempo, uma sexualidade devassa, pervertida, etc., tem efeitos no plano da população, uma vez que se supõe que aquele que foi devasso sexualmente tem uma hereditariedade, uma descendência, que ela também vai ser perturbada, e isso durante gerações e gerações, na 7ª geração, na 7ª da 7ª. É a teoria da degenerescência. A sexualidade, na medida em que está no foco de doenças individuais, e uma vez que está, por outro lado, no núcleo da degenerescência, representa exatamente esse ponto de articulação do disciplinar e do regulamentador, do corpo e da população. Acho que aqui os conceitos estão muitíssimo bem claros, né? O corpo, objeto do poder disciplinar, a população, objeto do biopoder, certo? Você patologiza o sujeito, o indivíduo, o comportamento sexual do sujeito, do indivíduo, considera esse comportamento patológico e cria uma teoria da degenerescência, quer dizer, essa ideia de que se determinados indivíduos mantiverem determinados comportamentos sexuais, esses comportamentos afetarão não só a vida dele, mas afetarão a vida da sua descendência e criarão sobre as populações efeitos perversos, né? Isso vai produzir uma patologização da coletividade. Não apenas o indivíduo adoece, mas também as populações adoecem. Então é preciso controlar o indivíduo para que as populações não apresentem comportamentos sexuais pervertidos, né? Interessante isso, né? E a impressão que eu tenho aqui é que Foucault está dizendo que esses duas tecnologias de poder funcionam em sintonia, né? Um braço toca a vida do indivíduo, outro braço toca a vida enquanto coletividade, que é a vida das populações. E por fim, o terceiro e último trecho. De uma forma mais geral ainda,
pode-se dizer que o elemento que vai circular entre o disciplinar e o regulamentador, então ele está usando a palavra disciplina para designar o poder disciplinar, que é individualizante, que atua sobre o indivíduo, sobre o corpo de uma pessoa, e a dimensão regulamentadora, que é a dimensão das regras que são criadas para controlar o comportamento das populações, das coletividades, que vai se aplicar da mesma forma ao corpo e à população, que permite a um só tempo controlar a ordem disciplinar do corpo e os acontecimentos aleatórios de uma multiplicidade biológica. Esse elemento que circula entre um e outro é a norma. Vamos lá, porque ele, no próximo na sequência desse parágrafo, ele começa a falar sobre a norma. A norma é o que pode tanto se aplicar a um corpo que se quer disciplinar, quanto a uma população que se quer regulamentar. É legal isso, né? Quando nós falamos, então, na atualidade, quando estamos discutindo gênero, é bastante comum o uso do termo norma, normatização, né? Normatização da sexualidade. Falamos muito sobre isso, né? O campo da sexualidade ou o campo de gênero, né? É um campo normatizado. Quando Foucault usa essa expressão norma ou normatização, ele está se referindo a um dispositivo que funciona para controlar tanto os corpos enquanto individualidade, quanto a coletividade do comportamento sexual de uma população, né? A sociedade de normalização não é, pois, nessas condições, uma espécie de sociedade disciplinar generalizada, cujas instituições disciplinares teriam se alastrado e finalmente recoberto todo o espaço. Essa noção é, acho eu, se não uma primeira interpretação insuficiente da ideia de sociedade de normalização. A sociedade da normalização é uma sociedade em que se cruzam, conforme uma articulação octogonal, a norma da disciplina e a norma da regulamentação. A norma da disciplina é aquela norma que atinge o corpo, ou que atinge uma pessoa na sua individualidade. É o controle sobre o comportamento sexual de um indivíduo. E a norma da regulamentação é a norma que atinge uma coletividade chamada população, ou seja, ela regula os comportamentos sexuais coletivos, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de disciplina, a gente diz que determinados comportamentos individuais são intoleráveis. Um homem, por exemplo, não pode ser efeminado, então você controla, você ridiculariza, você coage esse homem a ter um comportamento másculo. Mas existe também a norma da regulamentação, é quando você estabelece a norma, por exemplo, da hetero, né, como se usa hoje, heteronormatividade, quer dizer, você estabelece uma estrutura social que favorece somente as pessoas que mantêm relações heterossexuais. Aqueles que estão fora da norma, né, essas pessoas então estão numa situação de marginalidade, né? Então, por exemplo, toda a regulamentação do casamento, ela visa o casamento heterossexual e não o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Toda garantia de benefícios sociais para as pessoas que estão casadas, por exemplo, no caso do falecimento de um dos cônjuges, é estruturada toda para atingir pessoas heterossexuais e não pessoas do mesmo sexo que se casam, né? Então, é através dessa regulamentação que se controla o comportamento das populações, de modo que nelas predomine, por exemplo, o comportamento heterossexual e por aí vai, né? Espero que tenha ajudado. A gente vai esmiuçar outras questões ainda, mas enfim, esse é um exemplo bem legal de funcionamento simultâneo, né, do poder disciplinar e do biopoder, duas tecnologias de poder que funcionam simultaneamente, funcionam de maneira complementar, funcionam de maneira harmônica, e é por isso, nesse caso específico do campo da sexualidade, que esse campo
normatizado, regulamentado, controlado de maneira tão eficaz como nós muito bem sabemos. Espero que tenha ajudado a esclarecer. A gente ainda vai retomar esse tema em outros vídeos. Um abraço e até lá!